Prezados tutores do SEAD e FNMG, eu sou a professora Aparecida Colares, atuo no IFNMG junto ao SEAD, né? Estou aqui para apresentar para vocês o regulamento das atividades acadêmicos científico-culturais, as ACCs, né? Ou ACC, ou atividades complementares. Como eu falei, falarei ao longo do vídeo, essas atividades aparecem em nomenclaturas diferenciadas conforme o projeto. A atuação de vocês como tutores nos cursos da UAB, junto ao SEAD do Instituto, é muito importante, pois toda a operacionalização, monitoria, orientação aos acadêmicos estão diretamente voltados pelo trabalho que vocês executam. Vocês são nossa retaguarda fundamental para o êxito de qualquer oferta de curso, né? Daí a necessidade em contarmos com sua parceria, sua organização e a sua excelência nos encaminhamentos necessários, tendo em vista o sucesso na formação de nossos acadêmicos, né? Eu não quero colocar uma responsabilidade em excesso, mas vocês são nossa imagem, nossa figura presencial junto aos acadêmicos. Então, aqui, hoje, nessa gravação, eu farei algumas considerações acerca do regulamento dessas atividades. E gostaria de salientar que todos os documentos aqui apresentados, inclusive os anexos, estarão disponíveis numa sala destinada ao ACC ou AC. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, inicial, de uma pergunta em que eu considero muito relevante para nós refletirmos sobre o nosso papel nesse encaminhamento. Qual a importância desse componente curricular na formação de nossos acadêmicos? Como o trabalho desenvolvido pelo tutor presencial pode estimular e enriquecer a formação do acadêmico? Todos nós sabemos que essas atividades são de suma importância, pois servem para ampliar a formação acadêmica, possibilita ao acadêmico vivenciar experiências extraescolares que alarguem sua visão de mundo e assim contribua de forma significativa para a ressignificação das nossas verdades, né? E as verdades aqui eu coloco entre aspas, provocando a análise e a reflexão frente a cada uma delas. É com muito prazer que eu venho aqui lhes dizer que a formação de cada um de nós, professores, tutores presenciais, que são professores, né, têm uma atuação como professores, não se efetiva somente por meio de um caderno didático, né, ou uma videoaula, ou prova, ou um momento presencial, mas por meio da busca de outras fontes de conhecimento, ou seja, tudo aquilo que possibilita vivenciarmos atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. É a possibilidade de questionarmos as verdades prontas, de exercermos nosso papel de sujeitos críticos e transformadores, que auxilia diretamente na formação de muitos sujeitos, né? Então, nosso compromisso ele é fundamental nesse momento. Nós temos que pensar como o papel do tutor presencial é importante. E assim,
é o momento de estimularmos a autonomia dos nossos estudantes, provocá-los para que eles busquem possibilidades de construção de eventos, de participação em todos os eventos que sejam oferecidos, para que assim nós possamos provocar transformação em nós, em nosso entorno. E em seguida, eu apresento para vocês o regulamento, né, de ACC ou AC. Então, aqui eu apresento para vocês o regulamento que define as regras e o funcionamento das atividades acadêmico-científico-culturais, o ACC, ou as atividades complementares, conforme a legislação vigente. Vocês vão verificar que em todos os projetos de curso, você tem essas atividades como componente curricular, né? Você tem uma carga horária obrigatória a ser cumprida, que é de responsabilidade do acadêmico, né? Dos cursos de graduação da Universidade Aberta do Brasil, né? Que é a UAB, no âmbito do nosso Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, né, o SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Bem, nesse momento a gente vai ver que esse regulamento é uma exigência formal, normatizada, do cumprimento curricular de cada um de vocês dentro do curso. Os tutores presenciais estarão aí acompanhando vocês e vocês cumprirão as atividades e terão esses registros fundamentados, né? No nosso caso, do Instituto Federal, aqui do SEAD, nós teremos uma sala específica que nós também ofertaremos cursos que vocês possam cumprir. Então, naqueles locais que é muito difícil, que às vezes tem pouco acesso, nós também teremos uma sala destinada a essas atividades que vocês podem fazer os cursos à distância. Mas é uma possibilidade. E vocês podem buscar também outras possibilidades, né? É até uma forma de vocês envolverem com a sociedade e estabelecerem uma relação com essa comunidade. No próximo slide, nós vamos verificar a finalidade dos ACCs ou AC, que é enriquecer, como eu já havia falado anteriormente no início, o processo de ensino-aprendizagem. O perfil do profissional egresso e a formação do acadêmico. Se nós estamos fazendo a oferta de um curso público, nós temos por obrigação preocupar com o sujeito que vai sair. Quem é esse profissional que vai adentrar no mundo do trabalho e como esse sujeito vai gerir sua profissão em função do bem comum, né? Lógico que nós temos nossa materialidade, a necessidade de suprirmos nossa materialidade, mas nós também temos o nosso compromisso com o mundo, né? Com as transformações frente à série de injustiças que nós nos deparamos dentro da sociedade em que vivemos. Em seguida, eu vou apresentar para vocês os objetivos, né, que nós temos dentro desse regulamento. Primeiro deles é contribuir para a flexibilidade dos currículos, né? A possibilidade desse currículo ser ampliado, de se buscar outras áreas, de se buscar outras perspectivas. Depois, proporcionar o segundo objetivo aos acadêmicos e às acadêmicas o diálogo com outras realidades e experiências.
O terceiro objetivo, aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação acadêmica dos estudantes. E o quarto, extremamente importante, que congrega todos os demais, que é a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, nosso compromisso é em articular, em gerar possibilidades de que esse ensino se fundamente e produza pesquisa e que se estenda aos problemas da realidade, da sociedade e do mundo por meio da extensão. Né? Agora, entra na seguinte perspectiva. O que nós consideramos, né, o que é considerado pelo regulamento como atividade de ACC ou de AC? São aquelas atividades que não integram a programação dentro do componente curricular do curso. Por exemplo, a disciplina do curso não pode ser considerada como atividade complementar. Né? Se é uma atividade avaliativa de uma disciplina, ela não pode ser computada como atividade curricular extra, né? Complementar. Se for algo que seja da programação interna do projeto, não se considera como atividade acadêmica, né? Ou as atividades complementares. Mas são atividades que ocorrem de maneira simultânea ao ingresso do acadêmico no curso, desde que tenham relação com os objetivos e o perfil do egresso proposto no projeto de curso, né? No projeto de formação. Então, tudo que você fez complementarmente para a sua formação acadêmica, que tenha relação com o seu curso, desde o primeiro dia que você se matriculou na graduação, essas atividades podem ser comprovadas, podem ser agregadas ao cumprimento das suas 200 horas. Né? Então, que isso fique claro, as atividades que pertencem internamente ao curso, pertencem ao curso. E as atividades extras que você faz além são as atividades complementares, né? Ou as ACCs. Vejam bem, todas as atividades, como eu acabei de falar, e que fique registrado, que você realiza desde o início do curso e que tenha relação com o seu curso, podem ser comprovadas e aproveitadas como horas complementares ou de ACC. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como que se comprova as atividades. Essas atividades, elas devem ser acompanhadas de documentação original ou de cópias autenticadas, né? Não serão aceitos, em hipótese nenhuma, documentos de espécie alguma em que não constem o nome do acadêmico, a carga horária da atividade em questão, a data do evento e o nome da instituição promotora e, lógico, a assinatura. Né? Tem que constar todas as informações. E, de preferência, atividades, como já disse, que tenham a ver com o curso. Caberá a coordenação do curso, mediante o requerimento, lá na página, né, lá no espaço do curso, já tem o requerimento necessário para você solicitar a computação das suas horas. E esse coordenador vai analisar e dar parecer sobre as atividades que, porventura, não estejam previstas no regulamento. Às vezes tem uma atividade que nesse regulamento não aparece, mas que pode ser analisada e computada como horas. Aí você vai entrar com o requerimento
e solicitar a coordenação do curso, bem como atribuir, né, a respectiva carga horária a ser aproveitada, o que será validado pelo coordenador do curso. Em seguida, o que cabe ao acadêmico? Primeiro, né, para ele comprovar suas atividades, ele precisa imprimir o formulário de requerimento constante nesse site que nós temos aí. Ele vai preencher o formulário, outro, né, não é esse é o primeiro é o requerimento, depois ele vai preencher um formulário que consta como anexo 4, que eu vou apresentar em seguida, em que ele descreve essas atividades uma por uma. Depois ele vai anexar todos os comprovantes, certificado, declaração, relatório, projetos com carga horária, nome do acadêmico, data e as devidas assinaturas dos responsáveis. Vai entregar o formulário, né, preenchido ao tutor presencial, organizado conforme as orientações contidas no anexo 2, que eu vou apresentar para vocês. Vai apresentar o certificado original e uma cópia, como eu coloquei anteriormente, para que seja validado e comprovado a autenticidade. Aguardar devolutiva para saber se haverá crédito ou débito de horas. Arquivar consigo os formulários e documentos de comprovação das horas, né, para entrega no final de cada ano, para cômputo final de horas e arquivo no prontuário do acadêmico, ou seja, na pasta do acadêmico. Em todas as pastas de cada um dos acadêmicos terá o registro dessas horas que foram comprovadas. O que cabe ao tutor presencial? Né? Cabe conferir o preenchimento do requerimento, confrontar o certificado original com a cópia, constatar a veracidade da documentação, devolver o certificado original ao estudante, protocolar o encaminhamento do processo ao coordenador do curso. E cabe ao coordenador do curso receber o requerimento, o certificado e a descrição das atividades, né? Proceder à análise das atividades de acordo com os quantitativos previstos na tabela do anexo 1 que eu vou apresentar, e encaminhar à coordenação de registro acadêmico, a CRA, o formulário de registro para que seja registrado no histórico escolar do estudante, acompanhado da documentação comprobatória. E aí nós temos aqui a primeira tabela, é uma tabela em que ela está classificada por grupos. Então temos na primeira coluna as atividades, a documentação comprobatória para cada tipo de evento, o número máximo de horas a serem consideradas e a distribuição dessas horas. Então, o primeiro bloco que nós temos é eventos e publicações de natureza acadêmica e profissional, ensino, pesquisa e extensão. Então, todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão que estejam vinculadas a evento e publicações dessa natureza vão estar computadas nessa tabela. Então, daí eu gostaria de ressaltar a importância de todo mundo fazer a leitura, inclusive todos os tutores presenciais, para que, se houver algo a ser pensado, né, apesar de já ter passado na CEP, aponte que a gente providencia o acréscimo ou a supressão. No bloco 2, nós temos cursos e disciplinas extracurriculares, né? Se o aluno cursou uma disciplina,
se ele tem um curso de língua estrangeira, se ele tem um curso técnico que acompanha, né, esteja na área do currículo do curso e que ele esteja cursando paralelamente à graduação, o que já foi cursado não computa, vocês sabem disso, é só o que está sendo efetivado a partir da matrícula na graduação, né? Então, aqui nós temos o bloco 2, que é cursos e disciplinas extracurriculares. No bloco 3, nós temos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Lá atrás era publicação. Aqui são projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. No bloco 4, nós temos atividades acadêmicas complementares e culturais, que é visita técnica, excursão, visita temática, excursão de estudos, participação em recitais, espetáculos, visitas. Esse item 4.3 e 4.4, ele é descritivo no anexo 3, que eu vou explicar. No bloco 5, nós temos as atividades representativas. Eu participo do DA, eu sou membro do colegiado do curso, eu participo de conselho municipal, então tem as horas destinadas. E o 6º, que são atividades diversas, né? Prestação de serviço à comunidade, consultoria, né, participação em campanhas, participação em projetos sociais, participação em atividades de iniciação ao trabalho, doação de sangue, né? E caso haja outras atividades que não constem nessa tabela, essas serão avaliadas pelo colegiado do curso, né, coordenado pelo coordenador do curso, como eu falei anteriormente. O anexo 2, nós temos a organização, né, dos ACCs, as orientações de padronização, é um portfólio, né? Por que um portfólio? Porque a organização temporal, né, vocês vão colocar numa sequência temporal, que deve ser entregue ao tutor presencial, formatado e padronizado dessa forma que está registrado no anexo 2 e que não cabe a nós aqui ficar descrevendo essas orientações. No anexo 3, nós temos o modelo de relatório, que é para aquelas atividades 4.3 e 4.4, que é você vai num teatro, como é que você comprova isso? Você precisa do ticket, mas você precisa também de preencher esse relatório para justificar a relevância dessa atividade para você. E aqui nós temos o anexo 4, que é o formulário de registro. É aqui que o acadêmico vai registrar todas as suas atividades. E no final que você faz esse formulário, você pode fazer por etapa, anualmente, você vai colocar as horas que você cumpriu, né? Aí vocês podem ter um planejamento com o tutor presencial, junto com o coordenador do curso, lógico, né? Essa é uma decisão que cabe bem a vocês dentro do processo. Bem, pessoal, eu venho aqui, então, desejar a todos vocês um bom trabalho, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Eu sugiro, peço encarecidamente que estudem o regulamento, ele é muito simples, para que possam atender da melhor forma possível os acadêmicos. Eu deixo o meu e-mail, cida.colares@ifnmg.edu.br para qualquer esclarecimento e desejo um bom trabalho para todos vocês. Até a próxima!